Nossa, é incrível quantos produtos diferentes a gente encontra no Mercadão Municipal, né? Demais, tem coisa que a gente nunca encontraria num supermercado comum, né? Sim, sem contar os produtos que a gente às vezes nem imaginava que existiu. Mas só de ver a movimentação que tem aqui, dá pra ver que eles geram renda para esses produtores. Com certeza. De certa forma, é curioso pensar como alguns produtos tão comuns têm origens que a gente nem imagina, né? Tipo esse pastel. Massa existe há milênios, né? Mas alguém, um belo dia, pensou, e se eu fritar essa massa? Sim, a mesma coisa é o caldo de cana, né? Quantas coisas tem a partir dessa planta? Tipo etanol, açúcar, que são tão importantes para a economia mundial, e essa bebida é maravilhosa, né? Verdade, mas agora eu estava pensando aqui, e se a gente saísse pesquisar como que experiências pessoais e conhecimentos populares podem ser fonte de inovação e criação? Eu acho uma ótima ideia e eu acho que eu conheço alguém que pode ajudar a gente com isso. Eu também, vamos. Ai, não. Vamos acabar de comer esse pastel? Melhor, né? Nelinha, sua história é muito legal e tem vários momentos da sua história que me intrigam, assim. Mas vamos começar do início, né? Então, todos os seus projetos acabam falando ali do babaçu, tem a ver com o babaçu. Como é que o babaçu entrou na sua história e como que você foi lidando com tudo isso até virar o seu grande projeto? O babaçu sempre esteve na minha vida desde que eu nasci, porque era algo que minha mãe fazia, minha avó fazia, e é uma coisa que faz parte, né, da família que estão nas áreas pobres do Maranhão. Isso sempre foi um ato de sobrevivência. O babaçu, ele sempre esteve ali o tempo todo disponível para ajudar essas famílias que estão na zona rural a sobreviver e com muita dignidade durante muito tempo. Aos 11 anos, eu saí da minha terra, né, da casa dos meus pais, e fui morar com uma família lá em São Luís, né? Trabalhava, fazia serviços domésticos e depois ia para a escola. E uma vez por ano, a gente volta para a nossa terra para passar as férias. E quando eu voltava para a terra para passar as férias, a primeira vez que eu comecei nessa busca de o que tinha na minha terra que pudesse mudar a vida das pessoas. Fui empregada doméstica é quando você faz todo o serviço doméstico, depois eu fui só cozinheira, depois eu fui governanta. Mas existe uma coisa, aonde está a oportunidade de você mudar a sua vida? Maranhense, ele está acostumado a sair para trabalhar, morrer trabalhando, não mudar a vida dele e o pior de tudo, às vezes ficando sendo preso como escravo. Quando em 1999 eu estava trabalhando numa casa aqui no Pacaembu, e aí eu não sabia, estava ali, na minha cabeça, a eterno sonho, o que tinha no Maranhão que eu pudesse dar oportunidade a gente ficar lá, trabalhar, criar nossos filhos e tudo mais. E eu trabalhava como cozinheira numa casa no Pacaembu. E aí eu fui conhecer o que era a cozinha caché. E a cozinha caché você não mistura leite animal com a carne, não pode. E aí eles me deram um produto para substituir o creme de leite. E aí eu fiz a comida. Modéstia à parte, eu cozinho muitíssimo bem e adoro cozinhar. Quando eu provei, eu falei, meu Deus, que coisa horrível! Mas, ao mesmo tempo, me veio que a gente hoje é uma palavra chique de falar conhecimentos ancestrais. Eu fui na cozinha da minha mãe. Eu saí do Pacaembu, daquela cozinha linda, maravilhosa, e parei lá na Santa Eulália. Eu vi a tacuruba da minha mãe, eu via o caldeirão de ferro dela lá, e eu vi o frango dentro. Com leite de babaçu. E até o sabor, eu falei, cara, isso é igual creme de leite. O sabor de leite de babaçu na comida
É o mesmo gosto quando a gente usa creme de leite. E aí, eu tive a primeira ideia. Eu falei, será que você consegue fazer creme de leite de babaçu? E aí eu fui na caixinha e olhei os componentes do creme de leite. E eu me lembrei, babaçu foi sempre explorado por causa do quê? Do óleo. Se creme de leite, a base é gordura, babaçu tem gordura. Eu falei, pode dar certo. E aí liguei, mãe, ficava na fila aquelas pessoas. Aí um chegava, toda a fila. Aí minha mãe atendeu e eu falei para ela que era para ela mandar coco. E eu fiz. E aí eu fui pensando assim, né? Quando você é cozinheira, você gosta de cozinha, cozinheiro ele é um químico. Ele aprende com o tempo assim. Então eu pensei, tá, como é que eu faço para isso aqui ficar grosso? Como é que eu reduzo? E aí eu fui pensando e resolvi fazer. Fui mesmo no instinto de Deus. E aí eu cheguei numa coisa que eu falei, cara, isso aqui é um creme de leite. E eles não conheciam babaçu? Não, nem assim, o que é babaçu? Na verdade, 99% das pessoas, quando eu falava babaçu, o que é babaçu? As pessoas perguntam o que, porque as pessoas não conhecem o que é o babaçu. Mas o que é mais surpreendente para você, é você fala assim, né? Como no nosso país, nós somos igual marido traído, nós somos os últimos a saber. Porque se você for na Universidade de Nova York, tem estudos sobre babaçu. E eu acho tão interessante assim a sua história, porque você foi trabalhar no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, trabalhou na casa de várias pessoas de famosas, artistas, empresários. Isso. Em cada uma delas, você foi pegando um conhecimento, né? Sim. E foi juntando ali seu tudo. quebra-cabeça, meio que um quebra-cabeça Um quebra-cabeça, de conhecimento, um quebra-cabeça, né? Ao longo dos anos. E aí, em que momento você falou, putz, legal, inventei o creme de leite de babaçu. E agora o que mais a gente pode fazer com esse produto? Em 2003, eu trabalhei com o Vinícius Rodrigues. Vinícius Rodrigues, um cara que trabalha no mercado financeiro, bolsa de valores, esse é o mercado dele. E um dia ele chegou em casa e falou para mim assim, Dona Nélia, será que você quer saber como é que eu ganho dinheiro? Aí eu falei que ele me mostrou na TV antes, ainda tem uns canais que tem as cotações do ferro, do milho, do dia. E aí ele me disse isso, e aí ele me deu uma aula assim, tipo de 1 hora, dizendo como é que o mercado funcionava, não sei o que e tal. E ele falou o seguinte assim, que tinha o Jornal do Valor, que ali no Jornal do Valor você vai... E aí eu passei a ser uma pessoa, ele lia o jornal e depois eu pegava, no final do dia, da noite, quando eu ia para meu quarto, eu pegava o jornal que tinha chegado todo dia e ali. E ali eu comecei a aprender. Em 2013, eu já voltei para o Rio de Janeiro, Vinícius Rodrigues, eu trabalhei com ele aqui em São Paulo, eu retornei para o Rio de Janeiro, eu fui trabalhar com Carlos Mariani Bittencourt. Carlos Mariani Bittencourt, ele foi um grande empresário de descendência da Bahia, baiano, dono de petroquímica, de fazer aquelas garrafinhas PET e banqueiro. E eu sempre falava do meu estado. Maranhão, muito pobre, eu queria uma oportunidade para minha família e tal. E eu falei, minha família tem terra, mas não produz nada. Ele falou assim, fala com o Bruno, meu filho. Bruno agora disse que mato dá dinheiro. Eu nunca esqueci dele falando isso. Eu falei, mato dá dinheiro? Isso, mato, sem você fazer nada. Deixa o mato lá e ele te dá dinheiro. E aí ele falou, aí um dia ele chegou com uma revista e me entregou a revista. Que o filho dele, Bruno Mariani, era a capa da revista Veja. E dizia lá, Bruno Mariani Bittencourt vai reflorestar mais de 100 mil hectares de Mata Atlântica, tal investimento, vai ser a primeira empresa, E aí pronto, aí me despertou pro lado de que acha isso, que é carbono, por que mato dá dinheiro? E aí fui aprendendo. E eu sempre gostei muito de ver jornalismo. Então eu era uma pessoa que meus patrões liam a revista Veja e depois eu lia jornal, assistia jornal, Fantástico e tudo. E aí eu me lembrava que quando tinha aquelas conferências de vamos falar do meio ambiente, os grandes líderes mundiais, eles com aqueles fones no ouvido, existe uma coisa que eu aprendi, assim, eu saquei. É que quando eles estavam conversando sobre salvar o planeta, eu via que estava escrito meio na cara deles, isso vai nos custar quanto? Aí eu descobri a melhor forma de fazer as pessoas olhar para a sustentabilidade e provar que isso é lucrativo. Aí eu já tinha trabalhado com Ana Maria Braga e tal, eu já trabalhava com Jamon Jardim Matarazzo. E o Jaime,
ele foi a pessoa que, tipo assim, ele tanto reconheceu essa coisa minha, essa coisa de querer transformar. E o Jaime também, eu acho que a família dele, ele já tem no DNA essa coisa de transformar, né? Os Matarazzo, que é a descendência dele, foram que transformaram o Brasil, né? Transformando a indústria em tudo, Inovação, né? A inovação, principalmente no ramo da indústria. Mas e agora Jaime é seu sócio. E agora Jaime é meu sócio. Nós somos sócios. Tipo assim, o Jaime foi o primeiro investidor, que se chama investidor anjo, que tipo assim, eu acredito na ideia dessa doida e eu vou apostar nessas ideias. Eu acredito sim, faz sentido isso tudo. Aí eu cheguei e falei assim, Jaime, você não quer abrir um negócio? Vamos abrir um negócio? Ele falou, vamos. O quê? Eu falei assim, vamos fazer creme de leite de babaçu? Ele falou, eu topo. Aí eu sei que ele estava subindo a escada para ir para o quarto dele, ele voltou e falou, Nélia, o que é babaçu? Nelinha, e você acha que eu consigo aprender com você o frango com babaçu da sua mãe? Consegue. Você sabe o que eu acho assim? Eu fico muito feliz de falar, porque existe uma coisa muito importante. Eu sempre tomo muito cuidado para mim não ser hipócrita. Nélia, por que você está na sustentabilidade de tudo isso? Eu estou porque eu queria criar oportunidade para minha família. Hoje, eu sei que eu consigo criar oportunidade para o Maranhão, para o Brasil, até para o mundo. Sim. Mas na hora não, gente. Eu estava pensando na minha família, nas minhas primas. Sim. Eu queria melhoria para eles. Então, quando eu digo para as pessoas que a ideia de fazer o creme de leite foi assim, eu faço questão de mostrar para as pessoas como era feito. E pena que hoje eu não vou poder te mostrar, é só sendo socado no pilão. Hoje, graças a Deus, a gente tem um liquidificador que ajuda. Mas eu faço questão da pessoa ver para dizer, cara, realmente foi uma lembrança da infância dela, do que ela via a mãe dela fazer. Eu acho que isso é muito bom, porque hoje em dia, quando você quer dizer para as pessoas, olha, eu quero levar um produto bom, eu quero que vocês paguem por esse produto, porque eu quero que esse produto gere emprego para aquelas pessoas lá. E é bom você dizer, cara, eu estou com um creme de leite aqui na mão, mas você sabe o que é melhor? Mulheres que estão lá no Maranhão estão sendo beneficiadas, porque foi agregado valor, elas estão recebendo melhor pela emenda, estão aproveitando tudo do babaçu. Eu estou comendo um produto descarbonizado, mas acima de tudo, o produto é gostoso. Maravilha. Vamos contar tudo isso lá da cozinha? Vamos lá. Cozinhando. Vamos, bora. Cozinhando, é isso aí, já está quase na hora do almoço. Nelinha, então esse foi o frango que deu origem a tudo, o frango da sua mãe. É, foi o frango que minha mãe fazia, né? A diferença aqui é só que em vez de tacuruba a gente tem um fogão maravilhoso. Mas a lenha tá aqui, ó, gente. E aqui as amêndoas, né? Então, isso aqui é o babaçu. Isso é o babaçu, isso é o fruto das coqueiras, que é o babaçu. E dentro dele tem as amêndoas. As amêndoas E aqui eu corto só na metade mesmo. Só na metade, né? Se Tá a gente bom. tivesse lá no Maranhão, a gente tacava no pilão inteirinho. E me conta outra coisa. Depois que você fez aí o creme de leite com babaçu, que outros produtos que surgiram? Você comentou um pouquinho, né, sobre os outros produtos. Queria que você explicasse um pouquinho o que mais você descobriu que poderia ser feito com babaçu. Assim, porque quando eu pensei no creme de leite, depois com o tempo, eu pensava assim, olhar para hoje, quando a gente começou, que a gente está nessa busca, todo mundo da sustentabilidade, que a gente precisa ir aos poucos substituindo as coisas, né? E aí eu sempre pensava, tudo que para mim agregar valor no babaçu, eu queria saber tudo que existia que levava a babaçu. E também tudo que podia ser criado. Falando em sustentável, quando que surgiu essa ideia aqui? Um dia, todo mundo conhece, eu tenho certeza que todo mundo conhece a história da tartaruga com aquele canudo na coisa. Que não tem que não se comova por dois motivos. Qualquer um de nós sabe que não tem coisa pior do que algo que entra no teu nariz. Então, a gente imaginar a agonia daquele animal é torturante. E a gente vê também aquela imagem do mar de canudo, que a gente fala, meu Deus, como assim a gente jogou tudo isso no mar?
ou foi parar no mar pelos vias que acabou indo. E no dia que eu vi aquela cena, eu pensei assim, eu me lembrei que quando eu era criança, meu pai fazia uma brincadeira comigo com a palha do babaçu. Ele fazia um negócio para mim que se chamava de fufu. Era pra gente fazer bolinha de sabão. Ah, tá. E eu pensei assim, ué, se eu fizer um canudo disso, dá para fazer um canudo? E o que eu fiz? Eu fiz exatamente, manualmente, um canudo tipo esse aqui. E aí, depois de fazer isso, eu fiz o seguinte. O que acontece? Gente, a água daqui já é tratada, viu? Então não tem problema beber não, Guilherme. Eu peguei, fiz o canudo, fiz um suco de maracujá e eu fiz isso aqui, ó. Perfeito. E não derramou de lado. Sim. Sem Nem cola, amolece, sem nada. Né? Nem amolece a hora Aí, que... melhor de tudo, que aí depois, quando você vai fazer as pesquisas, você descobre que o Brasil usa hoje 5 bilhões de canudo por ano. Isso nós estamos falando do Brasil. O McDonald's usa 5 bilhões de canudo por ano, só a rede McDonald's. Nossa. Só a rede McDonald's que tem no mundo inteiro, eles hoje consumem 5 bilhões. E o Brasil sozinho usa 5 bilhões de canudo. Aí você imagina que esses 5 bilhões de canudos, aí eu pensei, cara, se a gente conseguir fazer o canudo disso aqui, o Brasil usa 5 bilhões de canudo, 30% já foi substituído pelo papel, 90% da população mundial odeia canudo de papel, que canudo de papel desmancha quando você bota na água, e o pior de tudo, não é sustentável. Gente, fazer celulose, você derriba a árvore, você gasta água. Então não é sustentável, já começa por aí. Aí eu pensei, se eu conseguir fazer um canudo de folha de babaçu, eu consigo cumprir objetivos, dos 17 objetivos da ONU, eu cumpro, se não me engano, 11. Por quê? Maranhão, 50 mil famílias vivendo abaixo da linha da pobreza. Eu digo, esse jovem que está aqui com 15 anos, terminando os estudos dele, não vai embora. Faz um curso. Por quê? Mas eu vou trabalhar de quê? Você vai ser catador de folha de pindó. Poxa, Nélia, ele foi lá, cortou uma folha da pindova. Onde está a sustentabilidade nisso? Há 500 anos a gente corta a folha de pindova para cobrir casa. Isso não interferiu no ambiente, em nada. Então, garantido, não causa impacto negativo no meio ambiente. Então, essas pindovas são vindas, vão para a indústria, cria emprego para a pessoa ali na região. Para começar, a gente já fez um cálculo, vai gerar, logo no primeiro ano de produção, 30 empregos direto e mais 75 indiretos através da cooperativa. Então, na Reflita, que é a sua empresa, vocês criaram o creme de leite de babaçu, as bebidas com leite vegetal, o canudo e uma coisa importantíssima, está faltando aqui nessa lista, né? A coisa mais importante que está falando que a gente precisa falar é de uma coisa fundamental para a humanidade, que é o quê? Alimento, isso aqui que a gente está fazendo. E hoje, no mundo, nós temos uma preocupação de uma camada da humanidade que nós precisamos dar muita atenção, porque dessa camada está incluído o nosso futuro. Pesquisas já comprovaram que até uma mulher, se passar durante sua gravidez por algum tipo de desnutrição, o seu feto é atingido de alguma forma. E aí, esse outro produto, que talvez seja o mais importante, o sachê de babaçu. Sachê contra a fome. Contra a fome. Então, a gente seguindo os objetivos da ONU, onde a ONU fala que as pessoas criam, a gente criou onde a ONU diz, você pode substituir a receita inteira, criar um todo novo, ou você pode colocar esse elemento. Então, quer dizer, a principal matéria-prima do sachê é o amendoim. E hoje já existe um outro que é feito com o cacau, né? Com a casca do cacau. Aproveitou-se a casca do cacau para fazer um sachê. Esse foi feito na África. A gente aproveitou a amêndoa do babaçu para fazer a base, né? Como lá no outro do francês é o amendoim, a gente fez o babaçu. A ideia foi minha e os conhecimentos para criar foi meu, mas a tecnologia, a pesquisa científica foi em parceria com a Embrapa Alimentos do Rio de Janeiro. Agora, no mês de setembro, nós começamos a última fase desse produto. Que é a última fase? A gente fez as primeiras coisas, é possível fazer. A última fase é onde você tem que passar por aqueles
todo aquele cumprir todas as normas, tudo, e dizer, está aqui o protótipo pronto, distribuir e entrar no processo da construção da fábrica. Então, Legal. eu acho o seguinte, assim, eu acho que isso é um presente para o Brasil, para o mundo, para a humanidade. É isso que é inovação, né? Você olhar Isso que é inovação. produto que estava na sua vida desde sempre Desde sempre. e pensar em novas aplicações, novas possibilidades. Isso é muito legal. E não só legal, mas também foi reconhecido em Harvard, né, Nelinha? Pois Conta é. essa história. É uma coisa que assim, já a última vez lá para mim assim, agora ninguém vai aguentar não, porque agora ela é de Harvard. Mas eu vou falar uma coisa para você que a gente tem que falar a importância que foi ganhar esse prêmio para mim. Mas por que a importância em todos os sentidos? Você poder dizer para seus netos, para seus bisnetos, eu estive em Harvard, sim. E o mais importante de tudo é o seguinte, desde que eu comecei essa história toda de Babaçu, o Jaime foi a primeira pessoa que acreditou, que investiu financeiramente, porque uma coisa a gente tem que saber, gente, não dá para você fazer nada. Mesmo que você diga assim, isso aqui é um projeto sem fim lucrativo, mas entenda, alguém tem que pagar a conta desse projeto. Eu estava um dia no meu Instagram, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, Franciele, o nome dela. A Franciele mandou uma mensagem, falando assim, que queria falar comigo. Aí, ali que ela era uma professora e que ela queria muito falar comigo, aí tá bom, respondemos. Eu sempre tento responder todas as mensagens. Ela falou o seguinte assim, olha, queria que você se inscrevesse para Harvard. No começo eu falei, isso deve ser uma piada. Aí ela falou assim, não, você tem tudo, você com certeza vai ser selecionada. Aí ela me contou o que era. Ela falou que o que eu estava fazendo era um impacto que precisava ser contado em Harvard e tal. Mas para você chegar lá, você tem que passar por uma seleção. Eu falei assim, o seguinte, assim, depois de muita coisa, eu falei, eu não insistimos, com muita insistência dela, fomos lá, fizemos a inscrição, ela ali dizendo tudo como tinha que ser feito e tal, mandamos. Falei, agora vamos ver, tem que esperar se você for selecionada. Aí de belo dia mandaram a resposta, que eu tinha sido uma das selecionadas. Falei, selecionada o quê? Tá bom. Aí começamos a participar das etapas, aí passou a primeira etapa, dias depois, é uma sala com vários professores de várias faculdades nos Estados Unidos e os brasileiros lá no meio. Não, você foi selecionada. Aí passou a primeira, a segunda, a terceira. Agora é a grande final para saber quem vai para a final. Eu falei, é nessa que eu fico. Estou bem aqui agora que eu vou ficar. Você acredita que ninguém, só 4 pessoas sabiam que eu estava participando disso? Minha filha, uma amiga minha, porque tinha coisas em inglês que eu precisava de ajuda e ela falava inglês, mas havia um combinado, não fala para ninguém. Jaime, ninguém sabia. Aí cheguei, primeiro disse, você é uma das finalistas. Eu falei, gente, vamos ver a prova final. Aí fizemos a última prova final, eles disseram, olha, tal dia a gente vai chamar vocês para dizer dizer o resultado de quem ficou, quem não ficou. Aí um belo dia me chamaram, faltava um dia para faltar assim, a gente precisa conversar com você que a gente quer tirar mais dúvidas. Aí eu falei, tá bom. Aí eles me perguntaram, no final eles disseram para mim assim, se você fosse uma das embaixadoras, o que você mais gostaria de fazer? Aí eu falei. Aí eles falaram assim, então tá bom, arruma as malas que você é embaixadora 2025 do Brasil Conf. Eu estava sentada numa escada aqui em São Paulo. Eu fiquei lá sentada e eu levei dias para dizer. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, eu não vou dizer. Enquanto não sair publicado lá na rede deles, embaixador... Você conseguiu guardar segredo? Consegui. Aí fiquei, até que finalmente saiu lá, embaixador de 2025, porque assim, a partir do momento que foi professores de Harvard e estudantes que disseram que o projeto Babaçu, da Reflita, junto com a cooperativa, era o maior projeto de impacto ambiental do Nordeste, aí eu não precisava mais que alguém ficasse... Tem que provar, né? Meu passaporte, fazer, é verdade, é isso, aquilo outro. Então eu não precisava mais me provar. Mas em recompensação, eu tinha uma voz internacional. Eu podia chegar e dizer, não, olha só, Babaçu é isso, com reconhecimento disso. E eu sabia que isso ia impactar as 300 mil quebradeiras de coco. Entendeu? Então, 300 mil filhas de quebradeira de coco, eu podia dizer, olha só, eu posso mudar minha vida, porque ela era quebradeira de coco. Sim. Ela era filha de um lavrador e de uma quebradeira de coco. Ela foi empregada doméstica, ela foi cozinheira e ela chegou lá.
Porque quando eu falo que a melhor forma de combater a desigualdade é dando oportunidade, eu acredito e eu sou a prova disso. Não precisa nem adoçar. O babaçu ali o tempo todo. Ajuda a comprar o arroz e ainda chega em casa Oi, professora Denise, tudo bem? Tava te procurando. Oi, Letícia, tudo bom? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo bem. Que bom te ver aqui. Professora, tava vendo todos esses livros e pensando quantas ideias inovadoras. E como que a gente consegue isso? Como que a gente inova? Letícia, muita gente acha que a inovação vem dos centros de pesquisas sofisticados, laboratórios de tecnologia, até vem. Mas muitas inovações, sobretudo voltadas a projetos sociais, vêm do cotidiano, vêm de um olhar atento, de uma escutativa, de uma pessoa, de um grupo de pessoas que vivenciou um cenário, vivenciou um problema e tem aquela motivação de transformar aquele problema. Você imagina, com um produto inovador, você poder gerar renda, transformar uma comunidade, gerar empregos. Isso é muito potente. Isso é muito potente. Mas como que uma pessoa consegue colocar isso na prática, a partir da ideia dela? A gente fala muito hoje, e a gente tem que falar mais sobre isso, Letícia, sobre cocriação. Na cocriação, eu não invento um produto, crio um processo para alguém. Eu faço isso com alguém. Na cocriação, a gente trabalha com e para. Eu junto um grupo de pessoas, uma comunidade, fornecedores, clientes, para pensar inovações para resolver problemas complexos, resolver uma situação específica, mudar um cenário, transformar uma comunidade, mudar um país. A cocriação envolve exatamente a gente trabalhar com e para alguém. Ótimo. E você acha que existe algum limite para a inovação? Fala-se muito hoje dos preceitos éticos da inovação. E aí está o X da questão. Eu deixo aqui 3 perguntas quando a gente tiver aquela dúvida sobre a ética, alguns limites da inovação. A primeira delas é o seguinte: num processo de inovação, eu empodero ou eu imponho? Eu gero autonomia ou eu gero aquela dependência? E além, eu vou possibilitar o bem-estar de muitos ou lucratividade para poucos? Porque quando a gente fala em inovar em projetos sociais, a gente está falando não apenas na lucratividade, não apenas em ganhar dinheiro, mas transformar sociedades, transformar comunidades, gerar esse ganho para toda a sociedade. Eu acho isso incrível, Letícia. Eu acho incrível também. E eu estava procurando um livro sobre isso. Você me ajuda a encontrar? Claro, vamos lá. Vamos. Nelinha, e quais foram os aprendizados assim que você teve ao longo da vida que te trouxeram até aqui? Nunca perder as oportunidades que a vida nos dá. E ela pode estar até numa bronca que você leva, pode surgir uma grande oportunidade. E que existe um Deus verdadeiro que está aí para todos nós. A gente busca, a gente encontra. E você acha que como que a gente pode aprender com as coisas do dia a dia e transformar em algo inovador? Então eu penso que é muito importante você escutar e observar
a transformação das coisas. Às vezes, a gente tem que parar mesmo para ver, até como uma criança, quando ela começa a engatinhar, às vezes a gente pode estar sentado aqui e a gente olhar para todas essas plantas aqui, que você vai ver que tem alguma coisa de diferente, né? E que, na verdade, o universo nos dá resposta para tudo. É que a gente, às vezes, não observou a mudança da transformação da minha região, estava o tempo todo ali do lado. Mas quando eu vim para outros lugares, ali me levou aquilo. Então estava lá o tempo todo, mas só ali eu lembrei da comida, do frango, da textura, e que aquilo podia se transformar naquilo. Dizem que a gente só consegue enxergar a ilha quando a gente sai da ilha, né? Isso, então foi um pouco isso que foi aconteceu isso, exatamente. com você, né? Eu saí da ilha, mas é muito importante você sempre querer voltar para a ilha. Sempre querer entendeu voltar. O valor? Então, queria voltar daquela ilha, e que aquela ilha se torne cada vez mais segura, né? Sim. Então, acho que é isso. Com Perfeito. certeza, esse é o caminho. Perfeito. Talvez o X da questão seja entender e aprender que a inovação acontece nas pequenas coisas do dia a dia.